Bom, primeiro ano, então, nosso próximo conteúdo aqui a ser abordado é energia. Vamos estudar aqui algumas das formas de energia presentes na natureza e principalmente nos atermos ao comportamento da energia, as propriedades que essa grandeza física apresenta. Primeiramente, pessoal, a definição de energia ela é um tanto quanto vaga na física. Ela parece que não diz muita coisa. Porque de fato é difícil definir o que é energia. E acaba que as definições que os livros apresentam é uma definição mais focada nas propriedades dela. Ou seja, energia é definido como a capacidade de realizar uma ação, capacidade de realizar trabalho. O que eu quero dizer com trabalho, com ação? E o que isso tem a ver com a quantidade de energia envolvida? Por exemplo, vamos supor que você vai usar uma máquina para tentar mover um certo objeto. Mas aquela máquina não consegue impor tanta energia no processo e ela não consegue movimentar então esse objeto. Você vai lá e troca por uma máquina que tenha mais potência, consequentemente, né, mais energia gerada, e essa máquina mais potente consegue então mover o objeto. Ou seja, quanto mais energia, maior vai ser a facilidade para realizar essa ação, esse trabalho. Então, a definição mais básica de energia tem a ver com isso, né? É uma grandeza física que está relacionada com a capacidade de uma máquina, de uma pessoa realizar uma ação, certo? Bom, a energia tem duas características muito importantes que vocês têm que guardar aí no aprendizado de vocês. Primeiro, ela se apresenta de diversas formas, né? E aqui estão alguns dos exemplos, né? A energia contida nos alimentos é capaz de manter o nosso corpo funcionando, ou seja, o nosso organismo, sistemas biológicos, eles precisam obter energia de alguma fonte. Então, no caso aqui dos organismos que são heterotróficos, nós retiramos a energia, né, dos nossos alimentos, certo? Então, a gente precisa ingerir alimentos porque as ligações químicas dos alimentos, a quebra dessas ligações por meio das enzimas digestivas e todo o processo biológico que ocorre, fornece energia para o nosso organismo. Outros sistemas, por exemplo, aqui na esquerda, o combustível. Como que um carro vai obter energia para entrar em movimento? Através também da combustão, né? A quebra das ligações químicas do combustível libera energia e essa energia é então transformada em energia de movimento, de carros, aviões e etc. Outra situação aqui, né, a energia é armazenada numa pilha. Bom, uma pilha tem ali os seus dois polos, né, o catodo e o anodo, então você tem ali uma corrente elétrica que é gerada e essas cargas em movimento têm energia associada ao movimento de cargas, então tem aí uma transferência de energia da pilha para o objeto em questão, né? Então, isso é algo fundamental. A energia se apresenta de diversas formas na natureza e ela tem essa propriedade de se converter de uma forma para outra. Isso é um aspecto importante. Outro aspecto muito importante é esse que está aqui em cima, né, onde eu estou passando aqui com o mouse. Que é o seguinte, pessoal. A energia não pode ser criada nem destruída. Ela se conserva e pode ser convertida de uma forma para outra. Então, essa questão também da energia não poder ser criada nem destruída é um dos mais importantes teoremas de conservação da física e da ciência como um todo, né, que se aplica da física para outras ciências, química, biologia e assim por diante. A quantidade de energia do universo ela é constante. O que nós conseguimos fazer não é nem criar nem destruir, mas é transformar a energia de uma forma para outra. Vamos ver aqui alguns exemplos disso acontecendo. Vamos pegar aqui um sistema como esse. Aqui é como se fosse a imitação do que ocorre na produção de energia através de hidrelétricas. A hidrelétrica, o que ela faz, pessoal? Ela represa uma grande quantidade de água e isso tem uma implicação. Quando você represa uma grande quantidade de água para que depois você gere uma queda de uma certa altura,
Existe uma energia associada a essa água represada e que vai despencar ali de uma certa altura. Você está fornecendo energia potencial para essa água, está aumentando a energia potencial. Aí, essa água vai ter uma queda, né? Quando essa água entrar em queda, ela vai gradualmente ganhando energia de movimento, né? Transformando energia em movimento, e ela atinge uma turbina. Essa turbina vai girar um dispositivo magnético e esse dispositivo magnético vai induzir corrente elétrica. E nós usamos a corrente elétrica nas nossas casas. Todo esse processo envolve o quê? Uma fonte de energia existente, que é na forma de represamento da água, mas depois é todo um efeito em cadeia. A energia vai sendo transferida de uma forma para outra. Vou botar isso para funcionar aqui. Então a água cai de uma certa altura, atinge a turbina, transmite o movimento para a turbina gira um dispositivo magnético que gera corrente e então a energia elétrica nos abastece. Vejo aqui colocar o símbolo para nós vermos as diversas formas de energia. A água em movimento e a estrutura aqui da turbina em movimento é esse pacotinho cinza, ou seja, energia mecânica. É energia associada ao movimento, né, de corpos. Aí, essa turbina está acoplada a um dispositivo, um ímã, né, um grande ímã, que vai induzir corrente. Então, o movimento da turbina vai então ser transformado em energia elétrica. Vai gerar corrente elétrica ali no dispositivo. E essa essa energia elétrica fica ali guardada nas subestações para ser então utilizada pelos aparelhos. No caso aqui da lâmpada, vejam que a lâmpada, o que ela faz? Ela está transformando energia elétrica em energia luminosa, né? Nós queremos, através do uso de uma lâmpada, iluminar um ambiente. Então veja que tem aqui os pacotinhos amarelos aqui de energia, né? E aqui também tem energia térmica no filamento da lâmpada, porque de fato a lâmpada aquece, né? Então parte dessa energia é utilizada na forma de trabalho útil, que é iluminar o ambiente, mas também tem alguma parcela que é perdida na forma de calor, né? Então aqui está um dispositivo que mostra como a energia não é criada do nada. Você represou a água numa hidrelétrica e aí a partir do momento que essa água cai de uma certa altura, aí tem todo um efeito em cadeia de transferência de movimento e energia, né, ao longo ali da usina. Um outro exemplo de usina, por exemplo, é a termoelétrica. A termoelétrica ela não é através do represamento da água, mas sim através da queima de combustíveis. Pode ser combustível fóssil, no caso da termoelétrica, e pode ser também combustível nuclear, no caso da termonuclear. Mas as duas seguem o mesmo princípio, que é fazer o seguinte. Vou trocar isso aqui pela chaleira. Aqui é o seguinte, pessoal. Uma termoelétrica, por exemplo, ela vai usar combustível. Ela vai queimar principalmente carvão mineral. Por que tem essa queima? Você queima o combustível e essa energia que é provinda da queima vai ser disponibilizada para a água, por exemplo. Essa água vai vaporizar, certo? Ela vai passar para o estado gasoso, virar vapor. Só que o vapor tende a se expandir. Então o que é usado numa usina termoelétrica é a expansão do vapor. Esse vapor vai colidir com as pás da turbina e vai mover a turbina. E aí é o mesmo processo depois. A turbina está acoplada num material magnético que vai induzir corrente e assim por diante. Aqui vamos supor que eu estou queimando lá o carvão mineral, a água vira para o estado vapor, né? Vira vapor, o vapor se expande, move a turbina e o movimento da turbina gera então energia elétrica. Esse seria o princípio de funcionamento de uma termoelétrica. Tá? Por isso que tem que haver queima de combustível. Como eu disse, ou combustível fóssil, né? Carvão mineral, no caso de uma termoelétrica, ou combustível nuclear, no caso de uma usina nuclear. Mas o objetivo é esse, fornecer calor para que uma amostra de água, por exemplo, vire vapor. Aí o vapor se expande e colide com a turbina e move a turbina. Então o que tem que ficar claro aqui é isso. Existe uma fonte de energia disponível, no caso aqui que é o combustível, seja o carvão mineral, por exemplo, e aí essa energia vai ser transformada, né, de uma forma de energia para outra. Então esse é o comportamento da energia que nós
conhecemos na ciência. Ela se conserva, né, não pode ser criada nem destruída, mas ela pode ser transformada de uma forma de energia para outra, certo? Um outro exemplo aqui, só para a gente já fechar essa parte, seria a energia fotovoltaica, né, que é algo que está bem em evidência nessas últimas décadas, que é o aproveitamento da energia solar para, então, abastecer as nossas residências, né? Você tem aqui, então, a energia provinda do Sol, né, radiação eletromagnética, e aí você tem, então, uma placa fotovoltaica, um dispositivo todo configurado e adequado para poder transformar a energia luminosa em energia elétrica. E, então, promover o abastecimento das nossas residências. Bom, pessoal, então entendendo esse conceito básico de energia, a questão da conservação da energia e de como ela se transforma de uma forma para outra, vamos então entrar na primeira das abordagens matemáticas que nós vamos fazer aqui, que é o trabalho. Trabalho é a primeira das formas de energia que nós vamos estudar. E nós vamos verificar como é possível, né, uma força, a atuação de uma força num objeto, realizar trabalho ou não, transferir energia ou não. Então, vamos verificar aqui como uma força pode transferir energia para um objeto na forma de trabalho. Então, vamos lá.